Bem-vindos novamente à nossa aula de Química. Então, hoje nós vamos aprender sobre a distribuição eletrônica. Nós vamos compreender como distribui elétrons no átomo. Então, fica atento aí e vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, vamos lá começar? Bem, a aula de hoje, como vocês já sabem, é sobre a distribuição eletrônica. E o que é a distribuição eletrônica? O que é que vamos fazer na distribuição eletrônica? Bem, pelo nome, né, vocês já sabem, eletrônica vem de elétrons. Então, nós vamos distribuir os elétrons nos átomos, ok? E o que é essa distribuição? Ela é feita de qualquer maneira? Não, a gente tem sempre uma sequência, uma regrinha que nós vamos aprender hoje e que vocês vão achar muito legal. Então, vamos lá continuar? Bem, vocês lembram, não é, que o átomo ele é dividido em duas partes. Nós temos o núcleo, e no núcleo temos os prótons e os nêutrons, né, carga neutra zero. E na eletrosfera nós temos os elétrons com cargas negativa. E é nessa eletrosfera que os elétrons é que vamos focar hoje. Os elétrons, eles se encontram nessa região aqui, não é isso? Porém, ele não vai se encontrar nessa região aqui de qualquer forma. Os elétrons eles não vão estar lá de forma desorganizada. Não. Existe uma organização aí que vamos compreender. Primeiro, vamos lá, próxima imagem. Opa, professor, o que é isso? Um sinal de Wi-Fi? Não, pessoal, não é. Bem, vocês estão acostumados a ver o átomo dessa forma, não é isso? Tá errado? Não, não está. Então, aqui o núcleo, né, os elétrons que vão ficar orbitando, essas linhas imaginárias aqui, elas não existem. É só para mostrar o movimento que os elétrons fazem em volta do núcleo, ok? E eu trouxe essa imagem aqui para mostrar a vocês também. Professor, o que é isso? É um átomo? Sim, também é um átomo. A diferença desse para esse é que nós colocamos as órbitas em voltas paradas, sem movimento nenhum. Nós dividimos de forma organizada. E esse desenho aqui, professor, é o quê? Ó, esse tracinho aqui vai ser a parte que nós vamos estudar aqui. Compreenderam? Então, vamos continuar? Bem, os elétrons, quer dizer, a eletrosfera, né? Os elétrons, eles são divididos nessa região. E essa região aqui, como vocês podem perceber, eu vou ter no nosso elétron, no nosso átomo, desculpa, eu vou ter no átomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Nós temos 7 níveis, ok? Eu tenho o nível 1, eu tenho o nível 2, eu tenho o nível 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Entenderam, não foi? Nós vamos ter 7 níveis aqui, né? Na nossa eletrosfera. Só que esses níveis aqui, tá? Cada camada aí vai receber o nome. O nível 1, tá? Ele vai receber o nome de camada K. No nível 2, L. No nível 3, M, isso mesmo. Se aqui é M, aqui é o quê? N. O, P e Q, certo? Até aí tudo certo, né? Camada 1, nível 1 é a camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, nível 4, camada N, 5, O, 6, P, 7, Q. Deu para entender? Pronto. Então, essas são as camadas. No entanto, cada camada dessa vai suportar um número de elétrons, pessoal. Isso mesmo, cada camada, cada nível, certo? No nível 1, no nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7, cada um desses níveis aí tem um número máximo de elétrons que cada camada aí, que cada nível pode suportar. No nível 1, o máximo de elétrons que esse nível aqui, ó, pode suportar é apenas 2 elétrons, tá? No nível 2, o número máximo que este nível aqui pode suportar é 8 elétrons. No nível 3, ele pode suportar até
18 elétrons. No 4, 32 elétrons. No 5, também 32 elétrons. E a partir daqui, ó, vai diminuindo. Vejam só, no 6 também vai suportar 18 e no 7 só apenas 2 elétrons, tá, pessoal? Este é os níveis, tá? Vou colocar aqui de lado. São os níveis. Tá? Das camadas, né, da eletrosfera. Aqui é o número de elétrons em que cada nível vai poder suportar. É o número máximo de elétrons, tá? Que cada camada vai suportar. Então, vou colocar aqui número de elétrons. Só que, pessoal, é importante dizer que, vejam só, esses elétrons aqui também não vão ser distribuídos de qualquer forma. E para organizar melhor, nós também temos, além dos níveis, tá? Nós vamos ter os subnível. Ou subníveis também, né? Já que estamos colocando no plural, subníveis. Que vai ser quem? Vamos lá. Eu vou ter o subnível S, o P, o D e o F. E esses subníveis também vão ter um número máximo de elétrons que eles vão suportar. Por exemplo, no S, o número máximo é até 2 elétrons, o P até 6 elétrons, o D até 10 elétrons e o F até 14 elétrons, tá, pessoal? Esses são os números máximos de elétrons que cada um desses subníveis aqui vão poder suportar. No entanto, esses subníveis aqui, ó, eles são distribuídos aqui, ó, nessa sequência. Sempre vai ser S2, P6, D10, F14. Sempre vai ser essa sequência. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, vamos lá. Antes de começarmos a aprofundar mais o assunto. Veja só, no nível 1, eu suporto até 2 elétrons, não é isso? Mas, professora, se o átomo ele possui 3 elétrons, se um átomo X, vocês lembram, né? Que quando a gente estava estudando sobre o átomo lá no início, a gente viu que em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico. O número atômico vai ser igual ao quê? Ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho um elemento X aqui que tem 3 em seu número atômico, então ele também vai ter um número de prótons igual a 3 e o número de elétrons igual a 3. Logo, eu vou fazer a distribuição de 3 elétrons aqui. O que é que acontece? Nessa camada, eu só suporto 2 elétrons. Na camada 1, eu só suporto 2 elétrons. Mas esse átomo, ele tem que ter 3 elétrons. E o que é que eu vou colocar? 1. O que falta, como não cabe aqui, ó, ele pulou para a próxima camada, desculpa. Como não coube 3 elétrons aqui, porque esse nível aqui não suporta, então ele vai pular para a próxima camada. Então, se ele pular para a próxima camada, ele pode ficar aqui? Pode, professora, mas é 8 aqui embaixo. Vejam só, aqui é o número máximo. Ele suporta até 8. Então, vamos lá. Outro elemento que tem de número atômico 11. Vamos lá, 11, não é? Vamos distribuir 11 elétrons, não? Aqui eu tenho 2. Aqui eu posso suportar 8, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aqui nesse daqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Coloquei 8 elétrons. 8 mais 2, 10. Falta quanto para completar 11? 1. Cabe aqui? Vai suportar elétron nessa camada? Não, então ele vai pular para a próxima, certo? Então vai ter o quê? Eu tenho 11 elétrons. Professora, aqui não é 18? É até 18. Deu para compreender aí? Recapitulando rapidinho. Os átomos, né? Eles têm
o núcleo, né, que é essa região aqui, tem sua eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons. E cada nível, tá? Ele recebe o nome. No nível 1 temos o nome K, 2, L, 3, M, 4, N, 5, O, 6, P, 7, Q. Não é isso? E cada nível aqui, ó, suporta o número de elétrons. No 1, suporta 2 elétrons. Na 2, 8, 3, 18, 4, 32, 5, 32 de novo, 6, 18 e 7, 2 elétrons. Só que os níveis também são organizados em subníveis. Nós temos o S, P, o D e o F. E cada um deles também suporta um número de elétrons. Então, S suporta 2, P 6 e D 10, F 14. Gente, para tornar a distribuição eletrônica mais fácil, a distribuição de elétrons em cada camada eletrônica aqui, em cada nível eletrônico, o cientista Linus Pauling, certo? Criou uma representação gráfica que facilitou a visualização da ordem crescente, tá? Observa crescente de energia e a realização da distribuição eletrônica. Mas eu coloquei aqui nessa folha, certo? Para a gente montar esse diagrama juntos. Observe aqui nesse lado, eu coloquei aquilo que a gente já viu. O nome de cada camada, o nível, aqui ela representa o número de elétrons que cada uma dessas camadas suportam e os subníveis, né? O S, P, T e o F, S2, P6, D10, F14, ok? Então, vamos começar a montar o nosso diagrama de Linus Pauling, também conhecida como diagrama de Pauling, certo? Vamos lá começar a montar? Bem, vamos lá começar. Quantas camadas temos na eletrosfera? 7, não é? Então, vamos lá. Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5, 6 e camada 7. Eu tenho essas 7 camadas, não é? Na camada 1, eu suporto até 2 elétrons, não é isso? Então, vamos lá. Então, vai ficar... E qual é o subnível que suporta 2 elétrons aqui em cima? S. Então, vai ficar assim, ó. 1, S, 2. Primeira camada já montei. Na camada 2, eu suporto até 8 elétrons. Lembra que eu falei que sempre vai ser na sequência S2, P6, D10 e F14? Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. 2, S2. Só que nesta camada eu tenho que ter 8 elétrons no máximo, não é isso? Então, vamos lá. 2S2, qual é o próximo subnível? P6. Então, vai ficar aqui do lado, ó. 2, P6, ok? 2 mais 6, 8. Terminei minha segunda camada. Vamos lá para a terceira. Na camada 3, eu tenho que ter 18, não é isso? Então, vamos lá fazer, não é? Então, vamos começar pelo quê? S2. Sempre começa pelo S2. 3, S2... Na camada 3, 3, P6, depois de P6 é quem? D10, não é? Aqui eu tenho 8, falta 10 para 18, então 3, D10, ok? Vamos continuar? Na camada 4 eu preciso de 32 elétrons, então vamos lá. 4S2, 4P6, 4D10 e 4F, o quê? 14. Se na camada 5 eu tenho o mesmo número de elétrons na camada 4, então eu vou repetir a mesma coisa. A única diferença é o quê? É o nível 5, né? 5S2, 5P6, 5D10 e 5
F14, ok? Vamos lá, estamos quase terminando. Na camada 6, assim, ó, 6S2. Na camada 6 eu tenho quantos? 18, não é isso? Então, vai ficar 6S2, 6P6, não é isso? E 6D10. 6 mais 2, 8. 8 mais 10, 18. E a camada 7 eu tenho 2 elétrons, então vai ficar o quê? 7S2. Montei o diagrama de Linus Pauling. Só que não termina por aí. Para fazer a distribuição eletrônica, a gente tem uma regrinha muito importante que eu tenho que passar para vocês. E que regrinha é essa? Vamos lá, vou botar aqui, ó. A gente vai tirar por esse exemplo para fazer a distribuição eletrônica. Quantos elétrons tem esse átomo X aqui? Lembrando que número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons, não é isso? Então, qual é o número de elétrons que tem esse átomo aqui? Tem 16. Então, vamos distribuir 16 elétrons, tá? Para este átomo X. Nós temos já aqui o diagrama. Vejam só, pessoal. Para fazer a distribuição, ele vai seguindo uma sequência diagonal, tá? Eu vou colocar aqui alguns lápis para vocês compreenderem essa sequência. Vai cobrir os números, mas vocês vão compreender. Vai ser sempre nessa sequência aqui, ó. Vou colocar mais para cá. Será sempre nessa sequência, tá? Então, vejam só. Primeiro valor que eu tenho aqui é 1S2. Depois que eu seguir 1S2, depois do 1S2, na diagonal, tem algum nível aqui? Não, não tem, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou iniciar daqui, ó. E vou iniciar, ó, daqui, ó, novamente, tá vendo? Na diagonal. Observe que vai ser sempre aqui, ó, nessa posição. Então, a diagonal é isso aqui. Então, depois que eu terminei aqui, 1S2, voltei. Depois do 2S2, tem algum valor? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Volto e sigo a próxima diagonal, que vai ser quem? 2P6, 3S2. Depois de 3S2, tem algum valor? Não. Inicia novamente, volta, segue a próxima diagonal, certo? Que vai ser 3P6 e 4S2. Tem mais valor aqui? Volta novamente e inicia a próxima diagonal. 3D10, 4P6, 5S2. E aqui, tem mais valor? Não. E isso vai ser até o final, tá, pessoal? Continua na próxima diagonal. 4D10, 5P6, 6S2. Tem mais aqui? Não. Volta para a próxima diagonal aqui, ó. Tá? 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Antes de 7S2 tem mais algum valor? Não. Volto, tá? E chego aqui, ó. Aí, 5F14, 6D10 e pronto. Terminei aqui, tá? Professora, e agora? Vamos lá fazer a distribuição de 16 elétrons. Ok? Vamos lá? 1S2 é o primeiro. Depois do 1S2, qual é o próximo? Sempre nessa sequência, ó. 1S2, não tem mais nenhum, volto, diagonal. 2S, 2S2. Quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho 2, 4. Eu preciso chegar até 16. Então, vamos lá. 1S2 já foi. 2S2, qual é o próximo? Depois de 2S2 eu não tenho, volto, venho para cá. 2P6. Eu tenho quantos elétrons aqui, ó? 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 6. Parei aqui, ó, 2P6. Aí, depois de 2P6 aqui, 3S2. Ok? Depois de 3S2, é 3P6. Mas eu preciso de 6 elétrons, vamos ver, né? Eu tenho 10 elétrons, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12.
12 para 16, faltam 4, não é isso? Então, só que depois do meu 3s2, eu tenho 3p6, mas eu só preciso de 4 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3p4. Entenderam? Lembra daquela regrinha? Que o número máximo, tá? Aqui, ó, é 6, mas eu precisei de 4. Então, se eu precisei de 4, eu só posso colocar apenas 4. Ok, pessoal? Eu tenho o próximo exemplo aqui para vocês. Tá aqui nessa folha. Eu vou utilizar novamente o diagrama de Linus-Pauling para a gente fazer a distribuição eletrônica desses aqui, tá? A gente vai usar esse diagrama para fazer a distribuição aqui. Antes de a gente começar a resolver esses exemplos aqui, tá? Eu preciso destacar uma coisa para vocês. Quando vocês montarem esse diagrama de Linus-Pauling, prestem bem atenção na sequência desses valores. Eu também vou colocar uma imagem digitada para vocês visualizarem melhor, tá? Porque se vocês errarem na sequência dessa diagonal aqui, quando vocês forem fazer a distribuição eletrônica para resolver qualquer questão de atividade, de exercício, vocês vão errar ali na sequência da distribuição eletrônica, da distribuição de elétrons. Então, prestem bem atenção quando vocês forem montar este diagrama, ok? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui o alumínio, não é? E o que é que está pedindo para o alumínio? Primeiro, nós vamos fazer a distribuição, lógico. Depois, nós vamos fazer na ordem crescente e vamos descobrir a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Professora, a senhora não explicou isso. Vamos com calma. Primeiro vamos fazer a distribuição, depois entendemos o que significa a camada de valência. Ok? Vamos distribuir quantos elétrons? 13. Isso mesmo. Então, vamos lá começar. Sequência. 1s2. 1s2. Depois de 1s2, volta. 2s2. Depois do s2, tem mais algum? Não. Retorna. 2p6. Sempre contando o número de elétrons que você está distribuindo. Eu tenho aqui, ó, 2, 4, 10. Preciso de 3 para completar 13, não é isso? Onde foi que eu parei? P6 aqui, ó, 2p6. 2p6, depois 3s2. Agora tá faltando quanto para completar 13? 1. Não é verdade? Então, 3s2, tem mais algum? Não. Volto, venho para cá. 3p1. Não é um elétron que eu preciso? Não é isso? Então, vamos lá. 2, 4, 10, 12, 13. Ok? Já terminei a minha distribuição do alumínio. Quando ele fala aqui, ó, que quer em ordem crescente, significa o quê? Lembra que as camadas é de 1 até 7? Então, em ordem crescente, qual seria essa ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria você dividir por camada. Então, às vezes, acontece de ficar desordenado. Vejam só, na camada 1, eu tenho 2 elétrons. No nível 1, significa que na primeira camada aqui, ó, eu só vou ter 2 elétrons. Na camada 2, quantos elétrons eu tenho? Pera aí, na camada 2 são esses aqui, ó, 2 e 2, não é verdade? Então, na camada 2, eu vou ter 8 elétrons, não é verdade? 6, 7 e 8. Pessoal, houve um probleminha aqui na gravação, mas vamos continuar, tá? Então, camada 2, 2 elétrons, camada 3. Eu vou ter quanto? 1, 2 elétrons. Bem, aqui, ó, ele perde a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E qual é a ordem crescente das camadas dos elétrons? A gente viu que tem camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a ordem crescente é basicamente esta. Como foi bem no início, tá? Vocês perceberam aqui que essa ordem, ela ficou bem organizada, tá, pessoal? Então, não precisou ter que reorganizá-la, apenas repetir. Então, vamos lá. E por último, ele pede o quê? A quantidade, tá, de elétrons na camada de valência. E quem é a camada de valência? Bem, a camada de valência significa a última camada, certo? Então, qual é a última camada? Eu tenho camada 1, camada 2 e
camada 3. Então, a minha camada de valência é a camada 3. Mas quantos elétrons eu tenho nela? Eu tenho 3 elétrons. Então, eu vou ter 3 elétrons, tá? 3 elétrons. 3 elétrons na minha camada de valência. Eu tenho aqui o exemplo 2, que é bem simples, né? Um valor pequeno. Vamos fazer a distribuição, tá? Então, tem assim, ó. Tem o boro. E vamos distribuir 5 elétrons. Tá facinho, né, pessoal? Então, vamos lá. Começando, né? 1s2. Começar aqui, né? 1s2. Depois do S2, tem o valor? Volta. 2s2. Já tenho 4 elétrons. Falta quanto para 5? 1. Então, vai ser, depois de 2s2, não tem nenhum valor aqui na diagonal. Então, eu volto lá para o início. 2p6. Só que eu preciso de quanto? 1. Então, vamos lá. Fica 2p1. Ok? Em ordem crescente. Tá em ordem crescente? Sim, eu tenho a camada 1 e tenho a camada 2. Não é verdade? Então, só repetir. 1s2... 2s2, 2p6. E a camada de valência é a minha última camada, que é a qual? A camada 2. Quantos elétrons eu tenho nessa camada de valência? Eu vou ter 3 elétrons, não é? Eu vou ter 3 elétrons novamente aqui nesta camada de valência. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula de química. E não esqueçam de fazer as anotações direitinho. Vai seguir também a atividade para vocês praticarem a distribuição eletrônica. Além disso, qualquer dúvida é só me procurar, ok? Então, beijo para vocês. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Tchau, tchau!